Começando mais um Diário de Bordo. E hoje aqui comigo tem ele, Iago. E aí pessoal, meu nome é Iago e eu queria falar que o maior mito é eu saber o que eu vou falar. Olha só, hein? Arthur. E aí? Acho que a única coisa que eu não aprendi errado foi como se fuder, então tá tudo bem, bola pra frente. Otimismo. Otimismo, felicidade. Chimbinha. Fala galera, se nanismo é as pessoas pequenas, então quem tem autismo é alto? Nossa senhora. Você aprendeu isso errado, hein? Exato, me Mano. ensinaram errado. Tá, a gente deixa isso. Deixa, ele vai ser a pessoa ignorante do cast. A orelha. E ele que você já escutou a voz aí ao fundo, mas Voz. não foi apresentado. Vitinho, agora, Oi. agora vai. Oi, minha linda voz. E fica tranquilo que provavelmente o mano não transou com o macaco que pegou HIV, galera. Calma lá. Isso Como é bom, assim hein? não? Isso é bom, hein? O alt do teclado é de alto também? Porque O fica controle em de cima, controle né? Se também. ficasse É, embaixo... O control de quê? O controle. Ah, tá. Sim, sim. E o ESC é de Isso aí. Escandinávia. Fica do norte. É verdade. Sim. É isso aí, galera. Hoje a gente reuniu aqui esse time de elite, Nosso único time de elite. esse time especialista em Especialistas em tudo. tudo e em nada ao mesmo tempo, claro. Pra falar um pouquinho, já que a gente sabe de tudo, né? A gente sabe de tudo, né? Lógico. Pra mostrar o que a galera tá falando de errado por aí. Que a gente aqui é a polícia da veracidade. Que é o E-Farsas. Não é farsa. E bom. é isso. E o que vocês aprenderam de errado aí por aí na escolinha, da tia, da mãe, da vovó? Cara, não só na escolinha, mas no Jornal Nacional, cara. Eu acho que eu tenho um primeiro mito a ser quebrado aqui. Caralho, não Vamos acredito lá. que o William Bonner mentiu pra mim, velho. Cara, ele Não, mentiu. não, Ele não, mentiu. Quando ele fala boa noite, ele tá mentindo, que a noite é Tá ruim e mentindo. triste. Ele- Realmente. Mas que lá fora no espaço, os astronautas estão sem gravidade. Eita. não. Polêmica. Polêmica. Cara, não tem, assim, tem gravidade em absolutamente todo lugar no espaço, seja ele na Terra, seja ele fora da galáxia. Sim, Em sim. qualquer lugar que você for, se você existe gravidade, porque a gravidade é basicamente massa atraindo massa. Então, em Sim, qualquer é lugar que uma exista massa... capacidade, um atributo da matéria. Sim. Então o que E- varia... Não, e assim, a gente aprende, entre aspas, né, que os astronautas estão sem gravidade, que as coisas estão, entre mil aspas, flutuando lá fora, mas não é assim. As coisas estão literalmente caindo pro lado, sabe? Os astronautas na estação espacial, eles não estão sem gravidade, eles estão caindo, só que a velocidade de queda deles e a velocidade de escape, elas se equiparam pra eles Sim. ter a sensação de queda livre sempre. Então quer dizer que o universo é plano e eles estão caindo para um lado? Iago. Olha que você falar que o universo é plano, não é de todo errado, porque tem um rolê de o universo, na verdade, ser uma esfera, mas como a gente é muito pequeno, a gente enxerga ele como um plano e... Sendo errado, você foi muito certo, talvez. Na verdade, pra começar, que o espaço ele não tem cima e baixo e lado, né? É. Sim, Essas definições são nossas. sim. Porque você precisa de um referente pra dizer o que é alto, o que é baixo, o que Tá é ali baixo. no eixo X, Y, Z, Exatamente. Você né? precisa de um ponto central ali Tem pra um você ter essa centro, né, referência. pra você. Isso Exato. falando de 3 dimensões. Só. Iago, você tá me falando então que os planetas, tudo tá de bandinha? Tá tudo de bandinha pro Tá lado. tudo caindo pro lado assim? Sim. Não, pra vocês terem uma ideia do que acontece com os astronautas, já viu aquele rolê do avião que você pega aqui na Terra e ele simula queda livre e você fica flutuando por alguns segundos? Os astronautas estão vivendo a mesma coisa, só que lá fora. Já fui. Been there, done that, né? Uai, Queda pera. livre infinita. E aqui é tão caro assim? E nesse avião? Ah, eu vou pro espaço logo pra cá. É muito mais barato, né? Quanto que é o eu- plano da Elon Musk lá? 20 A milhões? SpaceX, né? Quanto que tá o Falcon? 20 milhões pra ir? Tá de boa. Tá show. Já até compraram, inclusive. Mas esse rolê da gravidade, ele é muito... Grave. É grave, é. Ele é muito grave porque Ah, first. no espaço, na verdade, igual o Iago falou, tá tudo caindo porque também tá tudo se atraindo. Sim, sim. Então, a Terra continua no lugar dela Qual porque e você? tem um monte de gravidade agindo sobre ela e o resultante disso é a posição da Terra, a elipse. É uma coisa que a gravitação universal do Kepler fala, né? Então, é uma coisa muito louca isso. Na verdade, não tá no mesmo lugar, né? A gente nunca está no mesmo Sim. lugar, assim, nem no mesmo período do ano. Assim como a gente está em movimento ao redor do Sol, o Sol está em movimento ao redor da Via Láctea, a Via Láctea está em movimento ao redor de outro, sabe, multiplex de galáxias gigantes e tá tudo em movimento, tudo se expandindo, inclusive o tempo e
Espaço. Não entrem nessa, galera, porque vocês vão pirar se vocês começarem a estudar. A quântica. minha questão tem um pouco a ver com a sua, Iago. Já Puxando. Puxando, né? Usar gancho, né? Já atraindo. Nossa! que isso. Essa foi boa. Boa. Mas é que quando uma professora vai explicar pra uma criança sobre o espaço, é um rolê muito simplificado, assim, e vai sendo tão simplificado que acaba se tornando um erro, sabe? Tipo assim, você vai tirando tantos detalhes que uma hora tá errado. E uma delas é o tamanho do espaço. Quando uma criança abre o livro e tá lá a organização da Via Láctea, ela pensa que tá... Via Láctea não, perdão. A organização do sistema solar, ela imagina que tá tudo do mesmo jeito. Tipo, a mesma distância do Sol e da Terra e Marte, a mesma distância de Urano, não sei o quê. Quando na verdade, meu irmãozinho, as dimensões do espaço são, tipo, absurdamente assustadoras de grande, sabe? A própria distância do Sol e da Lua é uma coisa assim absurda. Pra você ter uma ideia, se você abrir o seu livro de... qualquer um livro, um caderno aí de um tamanho normal de A4, pega uma folha A4, imagina que a Terra é do tamanho de uma tampinha de refrigerante e coloca ela no hemisfério da folha. Vira a folha de lado pra ela ficar no formato de paisagem e do outro lado da folha, na pontinha da folha, coloca um pininho. Esse pininho é a Lua. Assim, ela não tá colada na Terra, sabe? Ela tá muito perto, mas muito perto, assim, é longe pra caralho. A folha de caderno é bem curto. A coisa mais rápida que a gente conhece, tipo assim, a medida de velocidade mais rápida que a gente conhece, a gente usa pra medir o quão ela leva em um ano pra percorrer de tão absurdo que é o espaço. Sim. Tipo, Não, e ainda em Via Láctea, esse é outro rolê que a gente aprende muito errado na escola, né? sim. Se você perguntar quantos planetas tem na Via Láctea pra qualquer professora de ensino fundamental, acho que ela vai te responder ali 8 ou 9, dependendo da edição do livro que ela usar. Aham. Mas na verdade tem, assim, bilhões de bilhões de planetas. Mas, você tem realmente, tipo, várias estrelas, e cada estrela com vários planetas. Tem sistemas com mais de uma estrela. Sim, sim. E no centro, não é que tem um sol ou uma estrela, a gente não sabe o que tem no centro da Via Láctea. O que é mais comumente aceito é que tem buracos negros, né? Você falou assim, de ter um sistema que tem mais de uma estrela. Tem um livro muito bom que brinca um pouco com isso, com essa coisa que é O Cair da Noite, do Asimov. E Um beijo, Asimov. é um planeta com 6 estrelas. Olha isso. E nunca é noite no planeta. É bem legal, porque, tipo assim, toda a vida no planeta evoluiu nesse sentido, sabe? Então, tipo assim, se algum dia os animais, os seres, as pessoas têm aversão ao escuro, o escuro leva à insanidade. É muito louco, porque nesse livro, Ao Cair da Noite, o que acontece? Um eclipse. No único momento do ano que só tem um sol no céu. E é um bom livro pra debater essa coisa de religião, ciência, sociedade. Bom, vou trazer aqui um mito. Um mito? Qual deles? Não, Bolsonaro. Ainda bem. Um mito aqui A que gente tá falando só de mito, não de deuses, né? humanos evoluíram dos chimpanzés. Polêmico! Fale por você, mocinho. Bom, então vamos lá, né, do começo. Por que nós temos esse questionamento? O Arthur já puxou uma parte da religião e aí entra um pezinho na religião. Tem vários pezinhos, né, de por que nós achamos hoje em dia Sim. que nós evoluímos dos chimpanzés e dos macacos em geral, né? Existe uma separação Os entre os primatas. chimpanzés e os outros macacos, mas no geral entre os primatas, né? O nosso DNA, nós compartilhamos 98,8% de DNA com os chimpanzés, especificamente com os chimpanzés. Sim. Então, isso nos dá características muito similares a chimpanzés, como forma do corpo, forma de... Polegar opositor top. Todo mundo já viu aquele Ilha das Flores, né? Sim. Só que fora isso, a gente tem características expressas, né, bem parecidas, e características inclusive funcionais, né? No Sim. quesito de, tipo, percepção de rosto, os chimpanzés também tem uma questão com isso e tudo mais, então Linguagem. continua aí que é bem nesse sentido mesmo. Linguagem. Linguagem também, né? Você vê aqui no ponto. E aí por que nós
temos essa separação de, meu Deus, nós não evoluímos os chimpanzés. Espera aí. Então, nós realmente não evoluímos os chimpanzés. Chimpanzé não, a gente veio do Bononopus. Bonobo é o melhor macaco, cara. Cara, eles transam por prazer. Sim. Isso é genial. Caralho. Comportamentalmente falando, é a coisa mais próxima do ser humano que existe nesse planeta. Os golfinhos são quase nossos primos. Caralho. Não, mas não tem um rolê que a gente tem, tipo assim, mais de 50% de proximidade genética com qualquer outra coisa do planeta, qualquer ser vivo? Sim, sim. Então não tá errado também falar que... Não tá errado falar que a gente veio do macaco. Não, mas assim... O programa ia ajudar, tá Mas realmente disseminando. não tá, assim, é um mito a gente, igual o Vitinho trouxe que a gente veio do macaco, porque a galera associa macaco a tipo assim, deu um miquinho leão dourado ali, eu vim do macaco, aquele rolê da gente foi ficando ereto até virar a gente. Sim. Não foi bem assim, mas em teoria a gente veio, tipo, a gente realmente veio de um primata. Sim, geralmente nos livros tem aquela famosa figura, né, do homem como macaco, Sim, e aí vai evoluindo. Mais errado impossível. Só que essa é uma perspectiva, vamos dizer, em 1D, né? Você tá vendo uma reta Uhum. dessa árvore gigante de evolução que existe entre essas espécies, sabe? Entre o macaco e Não é um macaco. os primatas, É um primata. entre os primatas em geral, né? Então, Nós e os macacos temos o mesmo ancestral em comum. isso, exatamente. Então, aquele primeiro macaquinho que vocês veem lá, aquele primata, né? Ele, sim, era um ancestral em comum com o ser humano e com o chimpanzé e com os macacos. Estima-se que aquele primeirinho macaquinho vivesse entre 6 e 8 milhões de anos atrás. Então, Primatinha. um primatinha, um garotinho sapeca. E aí, após esses 8 milhões, 6 e 8 milhões, foram evoluindo, foram criadas vários galhos nessa árvore da evolução que originaram espécies que a gente vê hoje, né? Homo sapiens, Homo erectus, hominídeos. Exatamente. Tem um livro muito legal pra galera ver sobre isso, que tem uma linguagem, assim, é lógico que se você for ler qualquer livro de biologia, você vai aprender sobre isso, mas uma linguagem um pouco mais popular, que é o livro do Yuval Harari, que é o Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade. E ele trata muito a questão do conflito que teve da nossa espécie, né, Homo sapiens, com as outras espécies que coexistiram, né, com a gente, o Homo de Neandertal e tudo mais. E como a gente dizimou essas espécies e ficou... não é que a gente veio deles, é que a gente matou todos eles e sobrou só a gente. E em algum ponto da história nós convivemos com essas outras espécies também, então Sim. subespécies, né? Então existiam todos esses galhos aí e por algum motivo, seja por interação humana ou interação natural mesmo, essas espécies, essas subespécies foram sendo extintas. E só uma correção que eu acabei de... Assim, eu não lembro se eu falei 1D ou 2D. Mas o correto seria 2D, né? Mas enfim. Porque 1D seria um ponto. Isso. Mas é isso, assim. Os Beijo humanos... por Carl Sagan e seu vídeo explicando dimensões. Então os humanos não evoluíram dos chimpanzés. Nós Na temos verdade- ancestrais em comum. Na verdade tem uma coisa que consegue resumir melhor essa questão, que é assim, todo animal, ele é o ápice evolutivo da sua espécie. Então assim, não é que o ser humano evoluiu do chimpanzé. Na verdade, o ser humano e o chimpanzé, como a gente conhece, são ápices evolutivos da sua espécie. Sendo que se amanhã o chimpanzé evoluir para uma outra espécie, essa outra espécie vai ser o ápice evolutivo e assim por diante, sabe? Sim. O lance que eu falei da... Olha pra esse cara aí do seu lado agora. Você tá no ônibus? Olha pro lado. Ápice da espécie. Deixa no ar. Ápice da espécie. Só explicando um pouquinho do porquê eu falei da religião, né? Nós temos a religião interferindo em várias, digamos, vários progressos científicos, né? Em vários aspectos. Então, tanto na Terra plana, né? Que o homem seria o centro do universo e que a Terra seria plana porque diz na Bíblia. e nesse caso também ocorre essa interferência que seria pensar que o humano ele foi criado especialmente como um ser que ele é hoje e ele não poderia evoluir de uma outra espécie, sabe? Ele é um ser especial que está no meio de tudo e está sendo olhado. Se foi Deus que te fez desse jeito, quem é macaco na fila do pão, né? Exatamente.
Então o lance da religião foi mais ou menos nesse sentido, a interferência, né? De achar que de achar que seria um absurdo o humano ter ancestrais em comum com um macaco. Uma outra coisa que a gente aprende errado também, né? E principalmente por essa questão da religião, foi da questão que já foi até levantada aqui da Terra ser plana, né? Nossa. Que muita gente atribui as expansões marítimas por volta de 1500, falando que muitos achavam que a Terra era plana, e depois começou a vir um outro rolê falando que os vikings já sabiam que a Terra era redonda. E na verdade, cara, meio que foi provado lá por Eratóstenes, né? Antes de Cristo. O Eratóstenes, pra quem não sabe, é o mesmo cara que criou e descobriu os números primos. Que a Terra... Quem criou foi Deus. que a Terra era redonda, né? E ele calculou, ele não só propôs isso, como ele calculou uma provável circunferência, assim, errando por metros. Que é absurdo a gente pensar que antes de Cristo alguém fez isso. E como ele fez, né? Pelo menos uma das histórias que se tem, é que ele chegou até um poço, e quando ele olhou para baixo no poço, ele via que ele tinha uma sombra ao meio-dia. E ele sabia que em outra cidade, que ele ia ao meio-dia, ele não tinha sombra. Então ele pegou a distância dessa sombra e fez uma regrinha de 3 ali, básica, e falou, deve ser, sabia a distância das duas cidades, ele falou, deve ser porque a Terra então é meio curva e... Olha isso, gente. Um beijo pra matemática aí. Imagina só, né? Tipo, tanto tempo atrás, os caras já pensando desse jeito, e 2018 anos depois de Jesusão aí, os caras ainda estão pensando ao contrário. Eu ainda ia falar até do Jesusão, mas deixa quieto, então. Meu brother, comemora o aniversário dele todo dia 25 aí. Enfim. Também falando uma coisa que é muito passado errado pra nós, principalmente dentro de casa. Aquela coisa que você ouve da sua mãe, da sua avó, da sua tia, que se você cortar o seu cabelo, se rapar, vai nascer mais grosso. Cara, pra barba também, muita gente fala isso. Sim, mas não é verdade, não? Isso aí é pra iludir criança que tá querendo ter barba. Sério? Sim. Nossa, Isso é eu me senti muito idiota agora. Fazer ela se cortar. Cortar a barba, né? Não, pra ela tentar ficar ralando todo dia pra ver se cresce e acabar cortando a cara. É aquela coisa, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce, né, filho? Não diria chores. Eu não sabia chores. Então, tipo, isso é uma questão genética. Não adianta, você pode cortar infinitamente o tanto que você quiser, não vai mudar seu cabelo, seu cabelo vai nascer do mesmo jeito sempre. Você pode... Não, mas é sério, vai nascer sempre do mesmo jeito? Sim. Eu tô me... Não, desculpa. Não, sim, real. Na verdade, se você tirar a raiz pode voltar diferente. Mas só cortar ela, a raiz ainda tá lá. Ele vai continuar crescendo do mesmo jeito. Né? O que acontece quando você corta é que o seu fio ele tá crescendo, como se diz, a raiz é mais grossa. A raiz é mais grossa, exatamente. Isso. E enquanto ele vai crescendo, ele vai afinando, né? A ponta dele vai ficando fininha. Certo. Então quando você corta, você faz um corte reto no fio. E aí, quando você passa a mão, fica parecendo que ele tá mais grosso, né? Fica parecendo que tem mais é a parte mais grossa do... É tudo uma questão de ilusão no começo. Que é quando você corta, você vai passar a mão tanto ou na sua cara que na sua barba, você vai pensando, caralho, tá ficando um pouco mais grosso, caralho, agora um fundo de verdade que pode ter é porque se você ficar fazendo a barba, né, com a gilete, você tá estimulando aquela área do seu rosto, e com ela sendo estimulada, vai mais sangue pra lá e tudo, e isso vai aumentar a produção de novos fios, né, ou de folículos que estão lá. Mas o cortar pra nascer mais grosso, isso é mito. São novos fios, né? São novos não é o fios. fio ficando grosso. Eu só queria dizer que eu sou uma das pessoas que consomem esse tipo de mentira naqueles sites, tipo, de homem cabuloso, saca lá? Sabe, barba. Então, desculpa. Eu sou uma das pessoas que consomem esse tipo de mentira. Minoxidil, gente, minoxidil. Minoxidil. Que consome minoxidil. Não, mas... Testosterona. O minoxidil ajuda pra caramba. Minoxidil ajuda. Funciona pra caramba. Fica a dica aí pro ouvinte, inclusive. O negócio do minoxidil é que ele mexe já com um aparado hormonal, né? A finasterida mexe com o hormonal. Minoxidil é um ácido, ele só limpa onde tem o folículo, abre e o folículo nasce. Então, geralmente no rosto, a galera que não tem barba já tem o folículo lá, mas ele ainda não saiu. Então, você usa o minoxidil, ele abre os poros ali e vai sair. Ele é um facilitador, ele não é um facilitador. Tinha uma dúvida aqui rápida sobre o minoxidil. Por exemplo, eu começo a utilizar o produto. Aí vai nascer barba. Sim. Só que, tipo, se eu parar... Não, já nasceu.
tá lá. Não, tipo, se eu parar e tirar, vai nascer de Ah, novo? não vai. Não, vai Ou continuar eu o tenho que que você nasceu, já nasceu, tá lá. Mas, O tipo, folículo já tá aberto e tudo mais. Você não, Ah, então se eu você tirar parar, ele não vai falar, ai meu Deus, agora ele não tá tipo, passando, eu vou precisar- cair. Não, eu não vou não tem precisar isso. Não. passar de novo a minoxidil pra fazer nascer do jeito que tava. Não tem não. Ah, tá. É porque Mas sempre foi na a minha finasterida, que é o outro que mexe com o hormonal, esse sim, se você parar, ele tem uma treta lá, a galera fala que brocha e tudo. Eu ouvi falar que esse daí dá efeito colateral a lote. Caralho, Eu que escolha, hein? Ou ter barba ou fuder? Caralho. É mais pra mas, cara, cabelo. A galera que faz É isso, verdade. ninguém faz isso por barba. É, cara. Verdade, faz sentido, faz sentido. Bom, e puxando uma aqui. Puxando uma aqui. Vai ser rapidinho. Essa aqui é curiosidade. Rapidinho? É um drops. Você vai ter, a gente vai ter uma rapidinha? Uma rapidinha, daqui a pouco ali. Vamos Cabelos e unhas não continuam a crescer depois que a pessoa morre. Olha só. Essa é muito boa, essa é muito boa. É, não é? Essa Nem é muito nariz e orelha. Opa. boa. Olheira realmente não, porque é o sono eterno, né? Nossa. Só quando ela acordar. Nem nariz e orelha, né? Que a galera fala Mas- que nunca para de crescer. Então, o lance. Tem outra galera que fala. A explicação é exatamente a mesma do unha e cabelo. Vamos lá. A diferença é essa que, pra unha e cabelo crescer, ela precisa de proteína. Sim. Você precisa consumir proteína, digerir proteína. E Ou isso usar precisa- minoxidil, paga nós. Ou usar minoxidil enquanto você for morto. Então, se tiver um morto aí na sua casa, você passa minoxidil. Bom, então você precisa de processos usando proteínas, né, processos celulares acontecendo no seu corpo para que a unha e que o cabelo cresçam. Quando você é morto, não sei se a gente se aprendeu errado na escola também, então vamos desmitificar. Não acontecem processos celulares quando você morre. Não é mágico. É a unha. Não Então- é feitiçaria, é tecnologia. Então não existe recurso para o seu corpo produzir esse tipo de cabelo e de unha. E o que acontece é o seguinte: quando a pessoa morre, ela começa a secar. A pele começa a secar, os órgãos começam a secar. E assim como, sei lá, fazer um paralelo meio mórbido, mas um balão, Nossa, né, um balão que murcho, tá sem cheio vida. quando você começa quando você começa a esvaziar esse balão, ele vai começar a murchar. Se tiver alguma coisa dentro desse balão, ele vai começar a murchar para essa coisa que tá dentro. Então por que o nariz, a orelha, ela parece um pouco maior, né? A orelha e o nariz são cartilagens, né? Então elas teoricamente não murchariam da forma que a pele murcha, né? Sim, sim. Então, fica parecendo que o cabelo, ele cresce, fica parecendo que a unha cresce, mas na verdade está acontecendo um processo de murchamento, né? Um processo de... Eu não sei como é que eu explico isso em... Ressecamento. De ressecamento, exatamente. Fazendo um adendo nisso, eu tinha lido, eu não lembro aonde agora pra colocar a fonte aqui, mas que muito desse mito de dedos, unhas e cabelo continuarem crescendo vem de pessoas que supostamente teriam sido enterradas vivas. E A gente deve, uma coisa interessante também, que a gente deve a esse fenômeno natural as lendas de vampiro, sim, inclusive. porque aí na hora que a galera ia tipo enxumar o corpo, alguma coisa assim, Sim, sim. via que ainda tinha unha maior, via coisas, Sim, sabe, cabelo maior. cabelo um pouco maior, sim, não significativamente maior, gente, mas assim, que a pessoa ainda ficou pelo menos Tempinho alguns ali. dias ali. Inclusive, aparecer também rastros de sangue no canto da boca por causa da agitação do estômago ainda e tudo mais. E a pessoa, sem querer, cuspia um pouco de sangue e tal. Isso, na verdade, essa é a raiz que eu posso falar da mitologia ocidental do vampiro. Sim, tem sim. muito disso. Assim, a maioria dos mitos são por acreditar demais, né, nas coisas. A gente não é ensinado, por exemplo, Um abraço pra Deus. querer acreditar, né? E uma das coisas que a gente não é ensinado, mas que a gente pensa que acontece é que quando a pessoa morre, o corpo dela desliga, né? Um botãozinho que se desliga e aí para de funcionar tudo, né? Não, a galera não entende nem a morte. Não é que seu corpo... não é isso, que tipo assim, acabou, pum, morri. Pum. Morri. Não é isso. Aham. Tipo assim, algum órgão vital seu falha e o resto tá ali. Sim. Sim. O resto literalmente ainda tá ali, sabe? Aham. Funcionando. Vai funcionar por um tempo, né? Não vai funcionar por um tempo, sempre. porque os vitais Sim. são justamente isso. Eles são órgãos que, se algum deles falhar, os outros vão indo em cadeia. Mas não é on-off, sabe? Não é assim do nada. Por isso que existe doação de órgãos Por aí, isso que galera. existe doação de Exatamente. órgãos.
Doe órgãos. Doe órgãos, isso que eu ia falar. Tipo, é Doe uma unha, letra que doe a gente poderia cabelo. falar. Sim, na unha. Dá LOL. pra doar unha? Não sei, cara. Fazer Doa o que você quiser, cara. Isso. Você dá os seus Engraçado sonhos. que a unha e o cabelo é feito do mesmo material, né? Sim. Sim. Tudo queratina. Acho que é queratina Sim, da isso. proteína. Queria aproveitar o gancho do amigo do Vitinho Por favor. pra falar desses órgãos assim, importantes. Falar do cérebro. Sério. Porque tem uma mística em volta do cérebro. Nossa, essa me dá raiva. Que é assim, ó. Que a gente só usa 10% do cérebro. Nossa, essa me dá muita raiva, cara. Que eu não sei de onde veio, só sei que eu já vi muita gente reproduzir isso. Aquele documentário, Lucy. Nossa, o documentário é muito bom, velho. Esse documentário é muito bom. Aquele documentário tem droga, né, Chimbinha? Ué, mano, eu tive que assistir pra ver, né? Verificar a procedência. Cara, mas Exato. isso é um negócio que dá muita raiva, cara. A galera que defende os 10%. Então significa que se eu tirar 90% do seu cérebro, você vai ser a mesma pessoa, é isso? Exatamente. Exato. É porque esse mito também tá Cara, muito pra único- acompanhado da prepotência humana. Sim. E você pensar que todas as minhas capacidades cognitivas representam 10% do que eu realmente sou, em tese, eu posso ser. Isso, na verdade, tá muito aliado a esse rolê da questão do eu sou mais do que eu aparento, né? Mas isso também tem muito aquela coisa dos poderes, né, e tal, do eu quero ter telecinese, telepatia. O único jeito de você evoluir sua mente é usando maconha. Nossa senhora. Gente, esse E podcast você não acha? endorça o uso de nenhuma droga ilícita, tá? Ilícita. Ilícita. Tá, mas ilícita a gente... Então, Na lista a gente endorça todas. É É a única forma de suportar Melhor, essa existência melhor. terrível. Maconha tá o chegando lema do podcast devia Isso aí. ser faz o que tu queres. E há de tudo ser lei. Só vai. A de tudo ser dentro da lei. Também pode ser, também pode ser. Bela dentro do jogo. Maconha tá chegando lá, gente. Não, quando virar legal, a gente endorça também. Os humilhados serão exaltados. Mas, cara, isso aí, esse do cérebro, cara, é muito errado, porque, tipo, Sim. ninguém nunca... Tem uma galera da comunidade médica que defende isso, e é um Sim. absurdo. Sim, tem uma galera sem na academia tamanho, que sabe? acredita, sabe? E... Na academia é verdade, porque a galera tá só marombando ali. É outro tipo de academia, tá? Ah, Desculpa. O meu cérebro vai me dar músculos. Com 100% do cérebro cérebro, é você músculo, levanta o peso inclusive, com a né? mente. Exatamente. Você viu o Chico Xavier, né, mano? Mas é porque assim. Chico Xavier usava 17%. 17? Ah, ele escreveu com o olho fechado. Isso. Einstein usava 15%. E quem escreve de cabeça pra baixo usa 20? Pode ser 25%. Caralho, mano. 20, Esse né? Porque Você tá desperdiçando o cérebro, né, velho? Tanta coisa que você pode ver, você vai escrever. Tipo, Cara, caralho. Nesse Isso aqui- sentido, não faz a menor noção assim você ter um órgão que consome tipo 80% da energia que seu corpo produz pra usar só 10% dele, sabe? É, biologicamente você falhou, você usa 10% do seu cérebro. Os mecanismos Você de tá- evolução que a gente acabou de comentar, tipo, falharam. Você tá carregando 90% de peso morto dentro da sua cabeça. Seleção natural não valeu Faz um pra bolso nada lá nesse dentro, caso. carrega a carteira que é melhor. O rolê é que, anatomicamente falando, o nosso cérebro, tanto o hemisfério esquerdo quanto o direito, são muito parecidos, pra não dizer iguais, né? Você não vai ter células diferentes nos dois. Vamos quebrar outro aqui agora já? Vamos. Seu lado esquerdo não é sobre emocional e seu lado direito não é razão. Não funciona Não, assim. não funciona assim. Não funciona assim. As A coisas gente- são mais complexas do que São, isso, meus bastante. amigos. Meu Você Deus. realmente tem subdivisões dentro do seu cérebro. Sim, existem áreas especializadas. Área que falam. límbica, etc. Mas Sim. não é bem assim, sabe? Porque você leva em consideração que as atividades humanas são divididas de tal forma e tão bem assim alocadas que o seu cérebro evoluiu para que uma parte do seu hemisfério, sei lá, calcule a raiz de 2049, por exemplo, enquanto a outra parte evoluiu para que você observasse melhor um quadro do Picasso, por exemplo, sendo que não é assim, sabe? Então, pode ser se quando você aprendeu aquilo e você criou aquela sinapse, ela estava atrelada a uma outra coisa emocional. Sim. E aí essa sinapse foi criada perto de uma coisa, porque quando você estimula aquilo, Isso. ela vai ser estimulada Também por tem a ver um pouco com a tabela e memória, etc. porque a memória ela é espalhada ao longo do córtex. Isso. Então, às vezes, você vai relacionar alguma coisa, por exemplo, uma memória visual, ela vai estar relacionada ao área do córtex responsável pela visão. Então, isso depende, se vai estar no lado esquerdo, direito e tudo mais. E, por exemplo, a própria galera que meio que estimula esse mito cai nele porque muita gente fala, aprende matemática ouvindo música, por exemplo. Você tá ali o que? Estimulando as duas Tá áreas ao mesmo bugando tempo, as duas áreas. bugando, não é assim. Sim. É porque uma música é muito mais fácil de você lembrar. E se você aprende uma coisa nova
enquanto você está aprendendo uma música nova, por exemplo, a música ela vai construir um caminho de ramificações ali dentro, né, que são as sinapses. E quando você aprende um cálculo que você quer, uma fórmula, quando você aprender, a conexão das sinapses desse cálculo vão estar perto das conexões de sinapses da música. E aí você estimula a música e por proximidade ali, a área da fórmula também vai ser estimulada. E assim você lembra. Ou às vezes nem isso. Às vezes tem um processo na memória que a gente chama de monitoramento da fonte, dentro da psicologia cognitiva, que é tipo assim, você aprendeu determinada coisa de determinado lugar. Aquele lugar vai fazer com que você se recorde dessa memória de um jeito muito mais fácil. É por proximidade, tá, né? Estando lá, mas não necessariamente ela é uma proximidade dentro do próprio cérebro, sabe? Física, Cognitivo, né? Não é proximidade física, né? É uma proximidade situacional mesmo. Você repetindo aquela situação, você pera. Aí seu cérebro começa a trabalhar dentro daquelas pistas e lembra, não, mas espera, aqui dentro dessa sala a gente aprendeu tal coisa. Seria mais como um reconhecimento de padrão do que proximidade, né? Exatamente. Ele já passou por aquela situação e ele existem sabe... os dois processos, né? Existe o processo que é realmente, como o Iago falou, dentro do cérebro, e você está falando realmente uma coisa neuronal e tudo mais. Você está falando de sinapse, e existe realmente a coisa do reconhecer estímulos. No final é meio que uma junção das duas, mas você não tem um lado separado para cada coisa. E como o cérebro é muito dividido, não tem esse rolê de usar só 10%, saca? Você vai usando e é isso aí. Qualquer ressonância magnética cai por terra isso. Uma outra coisa também, só reforçando isso, é porque tem muita gente que perde, por exemplo, se a pessoa tem um derrame, ela perde uma área do cérebro, até metade, tem uma galera que perde metade e continua vivendo. Sim. A pessoa não esqueceu de como tocar um instrumento, não esqueceu como falar, porque ela perdeu o lado emocional dela. É porque ela perdeu a parte do cérebro que realmente isso estava... que executa essa tarefa, né? Não só que executa, mas que isso estava cravado ali, que ela aprendeu e construiu aquilo. Ela pode voltar a fazer isso se ela aprender, porque o nosso cérebro é plástico. A plasticidade cerebral é absurda, gente. É absurda. É realmente, assim, absurda. Tem casos de crianças que nasceram com casos de epilepsia muito graves e desde pequenas já apresentam convulsões extremamente perigosas. Sabe o que os médicos fazem? Arrancam a parte do cérebro que tá com isso. E ela aprende e assim, pode viver uma vida que ela nunca vai ter nenhum sintoma. Por quê? Porque ela ainda não tinha informação, assim, suficiente naquela área pra sofrer algum dano permanente. Exato. Certo? E muita gente atribui aquele mito dos 10% do cérebro a isso, mas não é. Você tá usando várias áreas espalhadas ali. Se tá falando de corpo humano, vamos falar de pulmão. Só que esse pulmão é um pouco maior. Exatamente. Caraca, adorei a parada. Eu adorei essa ponte. Isso que eu faço, foi a melhor ponte que a gente já fez. Realmente, é uma boa ponte. É porque tem uma frase muito utilizada, tipo, tanto dentro quanto fora da escola. Tipo, a galera costuma falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Tipo, e essa frase tá errada, porque, tipo, as algas oceânicas, tipo, que produzem o maior oxigênio do mundo, tipo, elas produzem 5 vezes a mais que a Amazônia. E, tipo, eu não estou querendo falar aqui que eu sou a favor das tretas que tá rolando na Amazônia, que infelizmente... Não, preservar, você tem que preservar sempre, galera. Não é porque... preservar, tipo, eu não tô falando porque não é o maior pulmão do mundo, vamos desmatar, vamos meter o louco lá. Foda-se, vamos transformar num deserto, não é assim? Vamos transformar num deserto. Inclusive, eu acho que sobre esses contratos ruralistas rolando lá, daria até um podcast bom que a gente poderia ver futuramente. Tipo... tipo, esse é um mito muito grande que, tipo, você ouve muito nas suas aulas de escola, principalmente no ensino fundamental, que é tipo aquelas coisas que a galera manda muito por alto, sabe? Porque a Amazônia é onde produz o maior oxigênio do mundo. Tipo, todas as plantas terrestres, elas produzem por volta de 3,5 bilhões de toneladas de oxigênio. As algas oceânicas, sozinhas, produzem 16,5 bilhões de oxigênio. Por ano, anualmente, logicamente. Sim, sem contar que o oxigênio produzido na Amazônia acaba sendo gastado na própria Amazônia para as espécies que estão lá. Sim, tipo, não tem um reaproveitamento em geral do oxigênio. Tipo, até tem, né? Sim, falar, só que tipo, muito é gastado lá mesmo. O que você respira, o mundo não existe por causa da Amazônia. Sabe? Exatamente. O mundo não existe por causa da Amazônia. Se lógico E outras coisas, por exemplo, como, sei lá, por chuva e outros rolês, a Amazônia é importante. Não é uma desculpa pra sair... Exatamente. A gente não tá tirando a importância da Amazônia. A gente tem que deixar isso bem claro aqui. A gente só tá falando que isso especificamente é um mito que as pessoas criaram em cima dela, que é um conceito errado que é repassado, infelizmente. Sim, e a natureza não tem que existir só por ser funcional também, né, cara? Sim.
Sim. Exatamente, isso é um bom ponto pra se pegar. Funcional pra gente, né? Pra gente, exatamente. A Amazônia ela é riquíssima, né, de biodiversidade e assim, ela é gigantesca, né? Então, não seria simplesmente vamos dizer, uma fonte de energia, uma fonte de oxigênio por nada, né? Tudo tem um propósito ali naquele... tudo evoluiu para um propósito, né? Não foi criada do nada ali, né? Não nasceu para várias arvorezinhas para oxigenar o planeta. Eu acho que, assim, uma das coisas que colaboram para a gente pensar isso são os rios voadores da Amazônia, né? Que são falados nos jornais, né? E realmente esses rios, eles existem, né? São como se fossem rios de água. De barco já, né? Eles levam a água, né, que é produzida na Amazônia e tal. Realmente, isso é uma parada bem climática, assim, bem voltada pro clima. Mas isso não quer dizer que o oxigênio que é produzido lá é trazido pra cá também, sabe? Então, galera, outro mito que esse é utilizado muito pelas mães, pelas tias, pelas avós, pelas irmãs, pela sua família. Sua família já... Você tá gripado, o que a pessoa fala? Não toma friagem. Gripou, não toma friagem. O povo esquece que o que gripa é um vírus, inclusive chamado de vírus da gripe, né? Isso, não é chuva. Meu Deus. Galera, cara, eu tô... Pode falar. Não. Esse é seu momento, brilhe. Não, é porque eu tô percebendo nesse programa que eu sou o cara que é enganado. Porque, tipo assim, não tem um rolê que o vírus se reproduz melhor no frio? E é por isso se você cara, mas tem assim, frio ao seu redor... Não é necessariamente por causa do frio. Pensa comigo, no calor você tá dentro de uma sala com todas as janelas abertas. No frio você tá com uma sala com todas as janelas fechadas. Qual desses dois vai ser o melhor lugar pro vírus te contaminar? Pra me contaminar é na situação A. Peraí, qual que foi a? Verão, tudo aberto. Mas Não. É o fechado, porque o vírus... a probabilidade de alguém ali tá com o vírus é maior. Todo mundo se aglomera mais no frio. Você tá falando nesse sentido. Não, mas peraí, Sim. então você tinha que dizer que a sala tava cheia na opção B. As duas, ela tava cheia. Beleza. A questão é que, tipo, que o vírus ele se adapta mais ao frio, digamos assim. Não é que o frio vai causar. Não, e o seu sistema imunológico também ele fica um pouquinho Exato, defasado no frio. Sim, então é mas uma ele não coisa gripa. seguinte, a O que gripa friagem- ainda é o vírus. Sim. Não é a friagem que gripa, mas se você está gripado na friagem não é muito bom. Exato. A Falou mãe não tá tudo. errado assim. Então a fragilidade. Não, Cara, ela quer ser mãe bom, nunca tá não. errada, Ela quer seu bem, Não, ela quer ser o bem, tipo. A questão Ela só não é sabe que... como, mas ela quer ser bem. É que na friagem você tem mais chances de pegar o vírus, não que a friagem gripa mais. Porque se a frase da mãe tivesse super correta, se a gente fosse levar ela ao pé da letra, no calor ninguém ia ficar gripado. Porque não tem gripe. Se pegar uma chuva no calor, tá show. Mas a friagem pega gripe, né? Não, What? a temperatura não carrega vírus, né? É um rolê termômetro- tipo É. da herpes. Isso. Tipo assim, Não, eu tenho não é o herpes no termômetro que vai te organismo. gripar. Todo mundo tem herpes. Então, todo não mundo é o tem da herpes. O da herpes é porque lá, sei lá, no século XVIII teve uma epidemia de herpes e, em teoria, todo mundo do planeta Terra hoje tem herpes. Tem herpes. Não, aí eu tô com É um baixa, pouquinho diferente. com baixa imunidade e herpes ataca. Vírus pula em mim e fala: Oi, tudo bem? É só um vírus. Vou usar você pra me explicar. Mais ou menos. Aí por acaso eu peguei frio no mesmo dia. Tipo assim, foi um acaso. Eu peguei frio, né? Peguei. Peguei Você abre a chuva, geladeira e sei fala, lá. fudeu. Aí. Socorro, aí mãe. O vírus conseguiu se reproduzir melhor do que se eu não tivesse pegado esse frio. Sim. Isso. Quer dizer então porque- que o frio ainda causa o vírus. Ele potencializa, Nossa né? Ele senhora. potencializa. Vou ele te não falar, causa. O Procô aí tá errado, sabe? Tá bom. Mas é porque, tipo assim, vocês estão pensando numa situação. Sei lá. É que me parece muito fechado, sabe? Tipo assim. É aquele, um cara pega uma arma, Cotidiano. aponta pra você e atira. O cara te matou a bala. Foi a bala. Sua mãe tá preocupada com você e ela tem um pouco de Exatamente. razão errada. Ela tá errada, mas no fundo ela tá certa. A intenção é boa. A intenção é boa, o que vale é a intenção. Do ou ponto não. de vista utilitarista, Ela tá certa certo. sem saber. Assim, na grande força da seleção natural, ela vai passar e não sabe porquê e vai continuar difundindo isso errado. Mas Exato. Ela tá certa sem saber. E ela vai difundir isso errado e a galera vai sobreviver por causa disso. Então, dando um drops aqui, só um drops leve aqui, rapidinho, pra pegar o gancho Uma derrubadinha. da friagem. Tomar sorvete gripado não te gripa mais. Essa é boa, hein? entra no mesmo do frio, né? É o rolê do frio.
Na verdade, são duas coisas um pouco separadas, porque o frio ele entra mais no ambiente, né? Sim. E o sorvete... Só o sorvete vai te afetar menos que o ambiente inteiro tá frio. Exato. Mas o nosso corpo, ele já é acostumado a não mudar de temperatura, né? Então, quando você consome um sorvete, Sim. provavelmente ele vai ficar frio por, sei lá, vamos jogar meio minuto. Né? No máximo, assim, e depois o líquido ele vai entrar na temperatura do seu corpo. Sim, Você já tá tendo um trabalho o ali pra sorvete regular. vai trocar calor com o seu corpo e ele vai derreter e ele vai se adequar à sua temperatura. Exatamente. E Você é maior que o sorvete. pesquisas revelam, Mais quente, inclusive. na verdade nem precisa de pesquisa, né? A gente sabe que o sorvete ele alivia a dor, ele serve como um anestésico, né? Porque é doce. Doce deixa feliz. É o doce da vida, né? Ele anestesia representa a o doce tristeza. da vida. Ele é um anestésico também Da alma. emocional. Anestésico da alma. Sim. É bonito. Então, Gordura e o açúcar. papel que... um bacon, hein? Quando você come... Você jogar um sal no sorvete, a humanidade para. Não, porque é tudo que você precisa, cara. É tipo assim, é sal, açúcar e gordura. É pronto. Acabou. Nikito também é feito disso. Tá vendo? Por que funciona? Não faz sentido. Hashtag Nikito paga nós. É por isso que o Bis, ele tem aquela bolachinha, os caras tacam sal naquilo, sei lá. Sim. E você não consegue comer um, você come a caixa. Tudo que é porque indústria é pequeno. alimentícia é o alimento, os caras tacam de sal pra não perder, aí ficou muito salgado, eu quero vender o doce, aí taca de doce pra Agora na recuperar. Coca, né? Tem sorte pra caralho. Sim. Você bebe mais e não saciar. Exatamente. Pesado. A gente perdeu quantos patrocínios nesse programa? E o programa nem era sobre isso. Nenhum. E o sorvete ele Ixi, serve também como anestésico pra garganta, né? Quando você tá com muito gripado, quando você tá com a garganta inflamada. O sorvete anestesia, né, essa região e te fornece algumas calorias que de outra forma você não conseguiria, né? Você provavelmente vai comer menos quando você tá com a garganta inflamada e provavelmente você vai estender essa gripe, né? Então pode funcionar como um efeito contrário do que a gente pensa, né? Pode te ajudar a sair da gripe, né? Então usa essa com sua mãe aí, ó. Que sempre tava certa. Fala, mãe, vai me ajudar! Eu vi num programa, mãe, de uns caras falando aí que a senhora tava errada com a chuva, mas com sorvete. Aí você manda o programa pra sua mãe, que ela vai mandar no grupo da família e a gente vai conseguir vários views. Imagina o orçamento da Coca pra pagar o urso polar e ir pra Paraná. E ensinar os ursos polares. Mas eu acho A dirigir. eu acho que o Expolar Caminhão. veio de bônus, hein? O contrato pra Paraná já vem urso polar, Eu será? acho que já vem, tipo, é um combo. Mas como é que ensina eles a beber coca?